Quem aí nunca se fez aquela pergunta clássica de, poxa, qual que é o real motivo dessa perda de vendas? O que que eu posso aprender com isso? Aí numa reunião as pessoas te perguntam, e você até sabe responder de modo superficial, mas depois do segundo ou terceiro porquê trava e a gente não tem um dado para analisar. Isso não é necessariamente falta de atenção, tá, gente? Isso é uma falta de um bom processo e estrutura de dados num CRM de vendas. Fala turma, Rafael aqui da Inside, eu sou partner head de vendas aqui na nossa empresa e hoje a gente vai falar sobre um vídeo super interessante da nossa série de fundações de vendas. No último vídeo a gente falou sobre cadências de atividades, principalmente cadências de prospecção, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos temas que costuma ser super ignorado, principalmente por empresas pequenas, né, ou menores que ainda estão estruturando o seu processo, que tem a ver com dados, né? E convenhamos, é uma das coisas que mais travam operações de vendas hoje em dia aqui que a gente acompanha na Insight, tá? Que é uma boa estrutura de propriedades. Rafa, o que é propriedades? Né? Bom, fica comigo nesse vídeo, nessa aula até o final, que você vai entender melhor o que é esse negócio de propriedades e o que isso tem a ver com vendas e CRM e tecnologia de venda. Bom, antes de começar, eu queria te fazer aquele pedido clássico para você curtir, né, esse vídeo, caso esse tema seja relevante para você, né, para ajudar a gente a distribuir o canal para mais pessoas aí de vendas, de CRM, e também para se inscrever aqui no canal, porque aqui na Insight toda semana agora está saindo uma aula e um vídeo novo sobre um tema da nossa metodologia que a gente aplica aqui na consultoria com centenas de empresas todos os dias. Bom, começando com o tema do vídeo, o teu CRM ele tá cheio às vezes de campos abertos ou que são difíceis de preencher ou que cada um preenche de um jeito, né? E aí você, o que que acontece? Você não consegue filtrar esses dados ou visualizar os dados que você precisa no dia a dia da operação, tá? Ou ele até tem alguns campos de informações, mas são poucos campos que não são suficientes para você controlar, às vezes, até indicadores chaves da tua empresa, como, por exemplo, taxas de conversão ao longo do funil, ou ciclo de vendas, ou ciclo médio de etapa, ou, por exemplo, volume, né, em etapa e processamento de dados. Então, se você não está conseguindo muito bem extrair o dado do teu CRM como você deveria, tá? É, ou se você extrai menos do que gostaria, fica aqui nessa aula porque a gente vai aprofundar esse tema e vamos trazer bem o fundamento de o que seria uma boa estrutura de dados no CRM, tá? O que que é uma propriedade, o que que é um objeto, o que que isso significa na prática, independente da tecnologia do CRM que você utiliza, como você pode melhorar essa dinâmica aí e essa organização na sua empresa, tá? Bom, qual que é o grande problema? Sem dados, né, estruturados, a gente não consegue fazer gestão, né? O vendedor, muitas vezes, ou a pessoa de vendas, ele esquece de registrar, né? A pessoa de gestão não tem uma rotina bem definida, então você tem um problema 360 para entender o que está acontecendo na tua empresa, tá? E aí, o pior disso tudo é que você não sabe o que está acontecendo real. Então, assim, quantas negociações foram feitas, por que que a gente está perdendo as negociações que a gente está perdendo, por que que a gente está ganhando as que a gente está ganhando, por que que esse mês teve mais receita e esse outro mês não teve, tudo nasce desse controle de vendas. Então, eu gosto de trazer uma provocação legal sobre processos, né? Sempre quando eu faço workshops, ou treinamento de vendas, eu pergunto para o pessoal se processos em vendas são importantes e muita gente levanta a mão e fala que sim, são importantes. É meio que uma coisa até comum no mercado, todo mundo falar que processo é importante numa área de vendas. Legal. Daí quando eu faço a pergunta do, tá, mas por que que são importantes? Me explica de fato por que que processo é importante, qual que é o racional. As respostas, geralmente, elas são muito superficiais. As pessoas trazem só, digamos, o topo do iceberg, né? Elas não trazem de forma bem específica o porquê que o processo é importante, como o processo impacta no resultado do negócio. E aí tem uma reflexão muito interessante, que é quase que um efeito dominó do porquê que o processo é importante nas empresas, que pode te fazer refletir bem sobre a importância desse tema na tua empresa, tá?
O primeiro, assim, eu quero começar com as práticas, né? Todas as empresas têm práticas e têm pessoas realizando atividades no seu dia a dia, reuniões, por aí vai. Essas práticas, quando bem documentadas, né, e traduzidas para processos, que é justamente o que a gente está avaliando aqui, elas passam a gerar dados estruturados, que seriam as propriedades, tá, dos tais objetos, que a gente vai entrar nesse fundamento. Só que esses dados, para ser bem gerenciados, muitas vezes eles precisam de boas automações. E aí, quando a gente tem automações que garantem que esses dados estão sendo bem gerenciados, a gente, por fim, consegue extrair um relatório, né, uma visualização, independente do tipo da visualização, um gráfico, um número e por aí vai. Esses relatórios eles podem ser plotados em painéis, né, nos famosos dashboards nas empresas, onde você consegue acompanhar no dia a dia, na semana, no mês, num período, indicadores específicos do seu negócio. Essa interpretação ela tem que existir, tem que acontecer pelo time de gestão por meio de uma rotina, né? Porque se você não tiver rotinas de análise de dados, nada disso, tudo que eu estou falando adianta. E quando a gente tem essas rotinas bem implementadas, aí sim a pessoa da gestão, o dono da empresa vai conseguir não só interpretar bem, como levantar hipóteses e, por fim, tomar decisões. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Todo esse efeito dominó acarreta numa boa tomada de decisão de gestão para a empresa. Ou seja, se eu não tenho processo, nada disso é possível. Então, quando a gente entende esse efeito dominó e essa cascata inteira, a gente entende por que processos e dados são tão importantes, tá? Para a nossa gestão e para a nossa empresa. Então, vamos começar com um conceito básico, tá? Desse vídeo e dessa aula relacionado a o que são objetos e propriedades, tá? Eu tô aqui com o meu squeeze, né? Minha garrafinha. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Conceitual aqui para ficar o mais ilustrado possível para vocês, que é basicamente o squeeze, ou uma garrafinha aqui nesse caso, é um objeto, tá? Só que esse objeto, ele tem algumas características, né? Então eu gosto muito dessa analogia de característica para entender o que é uma propriedade, o que é um campo, um dado específico. Então, por exemplo, essa squeeze aqui, ela é amarela, né? Então ela tem uma cor, que é um tipo de propriedade, tá? Conceitualmente, que no caso dela, a opção é amarela. Ela tem um tamanho que eu não faço ideia qual que é o tamanho dessa garrafa, mas imagina que ela tem um tamanho aqui de quase, sei lá, de 30 centímetros, vamos supor, que é o tamanho dessa garrafa, tá? Ela tem, por exemplo, uma característica que ela é cilíndrica, né? O formato dela é ser cilíndrico, né? Então, ela tem mais um monte de... ela tem uma capacidade de ter até 709 milímetros de água, de líquido, né? Então, isso é uma outra propriedade. Percebam que cada uma dessas características caracterizam, obviamente, a minha garrafinha, que é o meu objeto. Não é diferente em vendas. Então, quando eu tenho um processo de vendas, eu vou ter objetos específicos que vão ter uma série de características. Pô, Rafa, mas o que é isso? Quais são os objetos? Geralmente, os mais clássicos são empresa. Quando você tem uma venda B2B, você vende para uma empresa. Então, isso é um objeto de dados muito importante. Negócios, né, oportunidades, por exemplo, envolvidas a essas empresas, geralmente é o objeto mais importante para uma pessoa de vendas, porque é o que ela trabalha no dia a dia. Ela está com negócios abertos que ela precisa gerenciar e precisa fechar. E por fim, a gente tem contato, que é muito comum e padrão, que são as pessoas envolvidas nessas empresas, tá? Mas você pode ter inúmeros outros objetos de dados. Você pode ter um objeto de tickets, por exemplo, chamados, né, de suporte num processo de pós-venda. Você pode ter um objeto de projeto, né, quando você, por exemplo, como a Inside é uma consultoria ou uma agência e você abre projetos com os seus clientes, né? Você pode ter um objeto de eventos, quando você tem eventos recorrentes, você quer gerenciar isso no CRM. Então, todos esses objetos, pessoal, vão ter características. Essas características são as tais das propriedades ou campos. E esses campos e propriedades de dados podem ser padrão ou personalizados, tá? Quando a gente fala que são padrões, são aqueles campos que já vêm, né, geralmente no CRM.
por natureza ou porque são campos muito óbvios. Dando exemplos para vocês de, sei lá, e-mail do contato, telefone do contato, são propriedades padrão de praticamente qualquer CRM, né? E você tem, por exemplo, de negócio o valor, a data de fechamento do negócio, são propriedades padrão. Agora, as personalizadas, elas permitem que vocês caracterizem como vocês queiram esses objetos de dados. E essa gestão ela é muito importante, tá? Porque quando você não tem uma boa gestão e uma boa caracterização, você não tem essa origem do dado para fazer análise e tomar decisões, como a gente falou anteriormente, tá bom? Bom, Rafa, mas vamos lá. Como estruturar na prática isso então direito na minha empresa? O que eu tenho que fazer? Estou aqui com o meu CRM aberto, o que eu faço? Vamos lá, eu separei 6 etapas, tá? Passo a passo que eu recomendo que você avalie na tua estrutura de dados, tá? E, enfim, para entender até que ponto ela está atendendo, como você gostaria, as tuas análises e interpretações, ou não, e o que você tem que fazer. A primeira coisa é entender a classificação de todos os objetos de dados que você precisa ter. Então, será que contato empresa, negócio, né, oportunidade é o suficiente? Será que você tem que ter mais objetos de dados? E aí, uma vez que você tem essa clareza de quais são os principais objetivos, os principais objetos de dados da tua operação de vendas, você vai ter que identificar quais são as propriedades, os campos de dados de cada objeto. Então você vai ter que pegar uma planilha, tá? Você pode usar alguns exemplos e guias da Insight para isso, e você vai destrinchar quais são todas as características. E aí, quando a gente entra nessas características, o passo 3, tá? Então, quando eu pego, por exemplo, empresa, todas as propriedades de empresa, eu vou ter ali, como eu falei anteriormente, propriedades nativas, que já tem no CRM, e propriedades personalizadas. Eu vou ter que classificar no meu passo 3 os tipos dessas propriedades. Então, todos os campos de dados vocês vão organizar por tipo. Por exemplo, o que vai ser texto aberto, o que vai ser menu suspenso, o que é um checkbox, o que é um número, o que é um valor financeiro, tá? O que é uma propriedade que, na verdade, é uma propriedade de cálculo, por exemplo, de outros dois campos e você vai automaticamente vai gerar aquele dado. Então, esses tipos de informações são importantes você ter clareza, justamente para você entender como essas informações se conectam, tá? A etapa 4 é você entender como esse dado vai ser gerado, como que vai ser o input dele, vai ser manual, por exemplo, a pessoa de vendas vai entrar no CRM, vai digitar e vai escrever, vai selecionar uma opção, ou vai ser automatizado com base num cálculo ou com base numa informação que venha de uma página do seu site, por exemplo, ou uma outra informação de engajamento. Então, essa etapa 4 de determinar o input é importantíssima para você entender de onde vem esse dado. Indo para a etapa 5, o que você vai fazer é basicamente entender quais dessas propriedades serão obrigatórias no teu processo e quais não. E as que serão obrigatórias, né, porque tem muita propriedade, por exemplo, que não necessariamente é obrigatória, né, é uma informação que pode ser legal ou pode ajudar a pessoa de vendas a vender, mas nem sempre ela é possível de ser coletada. Mas a gente sempre dá uma ênfase maior às propriedades obrigatórias, que são as informações mais importantes, do tipo assim, sem essa informação eu não consigo avançar o meu processo. Vou dar um exemplo clássico. Sem o valor de um negócio, eu não consigo seguir um processo de vendas, obviamente. Sem uma data de fechamento esperado, eu não consigo seguir o meu processo, porque eu tenho que ter um controle de previsão de vendas, correto? Então, quais são essas propriedades obrigatórias? E o mais importante, em qual etapa do pipeline, para quem não sabe o que é um pipeline, volta na aula de fundações de pipeline de vendas para entender, qual que é a etapa do pipeline que a gente vai ter essa propriedade como obrigatória para a pessoa de vendas só poder avançar no funil se ela preencher esse dado, tá? Então, na etapa 5, você vai aplicar essa lógica de obrigatoriedade e entender quais são as etapas do funil que essas propriedades vão ser preenchidas, tá? E na etapa 6, você vai começar de fato a usar essas propriedades e essas propriedades podem ser utilizadas por meio de visualizações ou de filtros do seu funil, da sua lista ali de visualização do CRM. Por meio de automações, você pode, por exemplo, ter automações que fazem o gerenciamento
dessas propriedades ou que te geram novos dados com base nessas propriedades, e você vai ter os relatórios, os famosos relatórios, né, que estão plotados em painéis para que você entenda o que está acontecendo na sua operação. Ufa, 6 passos, né, basicamente, para que você consiga passar um pente fino na sua estrutura de dados e entenda mais ou menos como você está nesse controle, tá? Considerando o CRM que você atualmente utiliza aí na sua empresa. Bom, falando em CRM, para quem não sabe, a Inside é HubSpot Partner, a gente é elite no programa de parcerias da HubSpot, tá? Estamos entre uma das principais consultorias do Brasil que realmente entende de HubSpot e vive HubSpot todos os dias, e a ferramenta é o CRM que nós utilizamos aqui, tá? Então, para quem está buscando uma solução, pode ser um caminho interessante. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem ajudas com o ecossistema da HubSpot, chama a galera da Inside que a gente vai te ajudar com todo o prazer do mundo, tá? Falando da Inside, eu vou dar um exemplo pessoal, né? Então, trazendo um pouquinho a nossa visão de propriedades. Eu estou falando de tô falando de propriedades nessa aula aqui de dados, e aqui na Inside eu fui responsável por estruturar, né, ou digamos, a espinha dorsal desse processo lá atrás. Então eu fiz tudo isso que eu estou falando para vocês nesse vídeo. E olha que legal, né? Mais de 3 anos que essas propriedades seguem sendo preenchidas, né? Mas é claro que isso é um trabalho contínuo. E essa manutenção, tá, pessoal, ela tem que ser contínua. Então, a gente está volta e meia mudando algumas propriedades no sentido, por exemplo, fechando propriedades que eram do tipo texto e agora são do tipo seleção, para que a gente consiga organizar melhor esses dados, revisando opções de loss, de perda, por exemplo, de negócios, que é uma das propriedades mais dinâmicas e mais importantes de serem revisadas e destrinchadas, né, na operação. A gente está criando novas propriedades de acordo com a evolução da empresa. A gente acaba tendo que controlar, talvez aumentar um pouco a burocracia de um processo de fechamento, de um processo de negociação, e isso meio que força que você tenha mais campos, mais dados estruturados, né? E aí você tem esse desafio de manter esse equilíbrio de beleza, estamos crescendo, temos mais pessoas trabalhando conosco agora, a gente precisa apertar mais no controle, mas também não deixar esse processo moroso para quem está na ponta usando o CRM. Então a gente está vivenciando esses desafios também aqui no Insight e foi um exemplo bem interessante, né? Como a gente tem feito essa manutenção desses dados. E é um trabalho contínuo de fato, tá, gente? Que a empresa sempre tem que estar trabalhando e operando ali. Bom, dado bom não nasce por acaso, tá? Então, assim, você precisa de estrutura, padrão, você precisa ter uma intenção muito clara com o que você quer nesse dado. E você precisa equilibrar sempre essa régua da quantidade e complexidade desses dados e do processo de vendas ali para o teu operador, a pessoa de vendas, né, da tua empresa, que está de fato, às vezes é você mesmo, às vezes é outra pessoa que está de fato ali usando o CRM, tá? Se você ir por um caminho de colocar muito dado, você vai tornar o processo, muito dado obrigatório e de forma desestruturada, você vai tornar um processo extremamente moroso, né, e pouco automatizado, e as pessoas de vendas vão ficar frustradas e não vão querer usar o CRM, vão entender que o CRM é muitas vezes um fardo e não uma ferramenta de fato que eles podem usar para bater meta. Mas se você for para o outro lado, né, de deixar o CRM totalmente livre para as pessoas usarem como quiserem, elas não vão preencher os dados que você precisa e que elas precisam para seguir o processo delas. Então, você tem que achar esse equilíbrio e é uma das coisas que aqui na Insight a gente vem fazendo há muitos anos para a gente e para os nossos clientes de consultoria, tá? Gente, então chegamos no final dessa aula. No próximo vídeo a gente vai falar sobre método, tá? Principalmente guias e roteiros de investigação. Investigação é a etapa mais importante de uma venda consultiva. Então, acompanhe o próxima aula da nossa série, tá? Que vai ser bem legal para quem quer entender método, quem ainda não tem um método de vendas bem estabelecido e qual que é a melhor forma de começar essa atuada de estruturar um método, principalmente se você é uma empresa que tem uma, duas, três pessoas vendendo e está no momento de tração, de escala, de crescimento dessa equipe, tá? Curtiu esse conteúdo? Então reforça aí, dê o seu like, ajude a gente a
levar esse canal para mais pessoas de vendas, tá? Compartilha essa aula com quem aí cuida do CRM e dos dados da tua empresa relacionados a vendas. E se você quiser apoio para estruturar essas questões aí relacionadas a dados na tua empresa, tá? De vendas, chama a galera da Inside, vou deixar o link aqui da inscrição. Te vejo na próxima aula.